desorganizada como eu. Eu ainda consegui um bom controle, porque eu ficava naquele método, né? Cachorro correndo atrás do rabo, sem dormir muito bem, e preocupada. Você acha que o método Vida ajudou você a melhorar de fato esse controle? Ale, com certeza, sem sombra de dúvida. Cauê faz tudo. Cauê anda de caiaque, Cauê nada, Cauê corre, Cauê anda de bicicleta, Cauê tá indo jogar aqui no campinho, chega um amigo que chama, ele vai. Antes eu não tinha essa segurança de deixar meu filho sair. Hoje meu filho come de tudo. Aqui em casa não tem proibido, não tem nada proibido. Ale é muito bom, é muito libertador. As mães não têm noção do que é fazer parte da família diabetando. Estamos ao vivo para mais uma live aqui do Diabetes Sem Breque, né? Das dominadoras de diabetes, os dominadores de diabetes. A gente está trazendo hoje uma super convidada. Ela já está aqui com a gente já faz um tempo já, aqui no programa de mentoria Vida Normal. Ela já se deparou com o método Vida, né? De transformação de controle glicêmico. E para a gente começar esse papo, eu vou trazer aqui a Iracema. Boa noite, Iracema. Boa Boa noite. noite. Escuta bem? Tô sim, tô escutando muito bem. Ah, que bom, que bom. Pelo visto e pelos S's, todo mundo está escutando bem. Você consegue ver os comentários aí na sua tela também, ô Iracema? Não, Não consegue? não. Ah, que pena. Aqui eu vejo todos os comentários do ladinho direito. Iracema, conta para todo mundo aí da onde você fala e quem que é a pessoinha com diabetes. Tá. Aqui, a cidade que moramos é Petrolina, Pernambuco. E eu tenho, né, no caso, meu filho, Cauê, que hoje está com 12 anos de idade, que ficou diabético com 5 anos e meio. Já estão aí caminhando para o 7º ano já, né? Sim. 7º ano de diagnóstico. E como que foi o diagnóstico dele, o Iracema? Conta para todo mundo saber um pouquinho. Olha, Lê, um dia, né, eu fui com uma amiga minha comer espetinho. E aí ela levou o filho dela, né, eu levei o meu, e a gente comeu espetinho, e nesse dia a gente comeu bastante doce, aí depois nós fomos para uma praça perto da minha casa, e aí Cauê correu com esse garotinho, e nisso ele caiu assim uma vez, aí depois ele correu novamente, caiu outra, aí disse, mamãe, minhas pernas estão fracas. Aí eu fiquei já, né, minha antena ligada. Aí eu pensei, não, pode ser uma anemia, alguma coisa assim, e ele estava passando por um processo em que o médico tinha solicitado alguns exames, que ele ia começar a fazer o tratamento, né, com vacinas, porque ele tinha uma alergia, assim, uma rinite alérgica fora do sério, ele teve uma bronquiolite também, essas alergias respiratórias. Eu conheço bem. Então, e aí, eu trabalhava à tarde, e aí ele ficava com meus pais à tarde. Aí o meu pai, que ficou mais ligado, né? Percebeu que ele estava indo muito ao banheiro, e aí também ele começou a fazer xixi na cama, né? Assim, dormia, e quando acordava pela manhã, observava e estava lá. Fez o maior xixizão, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa. Então, eu já comecei a somar, né? A quantidade de sintomas que ele estava sentindo. Não fui a louca do Google, né? Não cheguei lá e procurei diretamente no Google. Fiz logo o exame de sangue. Quando nós fizemos o exame de sangue, estava lá a glicemia de Cauê, 402 em jejum. Obviamente, eu peguei o exame de urina dele, também olhei, e aí eu vi umas cruzes, né? Eu disse, meu Deus, cruzes no exame de urina? Meu Deus, o que é isso? Eu não sabia do que se tratava, não sabia que era açúcar, né, na urina. E aí, liguei para um médico dele, aí eu disse, doutor, aconteceu isso e isso, deu esse resultado no exame. Aí ele disse, Iracema, procure urgentemente um endocrinopediatra. E aí, eu fui para a urgência, né, com ele, levei ele para a urgência aqui de um hospital da minha cidade. Ale, mas chegando aqui, nessa urgência desse hospital, eu acho que não tinha endócrino, tinha um médico clínico geral, uma médica na época, né? E aí, eu retornei do meu trabalho, fui diretamente para o hospital.
Aí Cauê estava com minha sogra que acompanhou ele nesse dia. E eu super nervosa, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não sabia o que estava acontecendo, achava que era uma virose, alguma coisa assim, sem ter nem ideia do que estava acontecendo com ele. Quando eu cheguei no hospital, que eu vi ele sentado naquela cadeira, e várias injeções, e davam insulina, meu Deus, eu não sabia o que era aquilo. Injetavam no meu filho algo, eu, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia. A glicose dele não baixava. Aí eu sei que no hospital, eles, né, começaram a conversar entre si. Manda esse menino para Juazeiro, que lá tem um endócrino pediatra. Aí eu acompanhei ele, aí foram me explicando o que estava acontecendo, só que muito vago, né? Você não consegue compreender. Você toma aquele choque e você não consegue entender o que está acontecendo de fato. Aí fui para o hospital em Juazeiro, cheguei lá. Foram, né, dar o suporte, tudo direitinho para ele. E aí a médica, né, veio, orientou, mas assim, a médica entrou, eu não consegui ver, né? Não consegui ver. Ela entrou, conversou, tal e tal. E na minha cabeça aquilo ali parecia um filme. Eu disse, meu Deus, eu não estou vivendo isso. Eu fiquei mesmo assim em choque. Aí disseram a mim, olha, Gracima, seu filho está com diabetes e ele vai fazer o tratamento aqui no hospital e ele vai tomar soro, vai ser dado para ele insulina e a médica agora que vai lhe acompanhar é a doutora Karina. Aí, Ale, já, assim, eu fiquei em pânico, em choque, eu não sabia o que era diabetes, diabetes infantil. Eu tinha uma noção muito vaga do que era o diabetes tipo 2, mas não compreendia o diabetes tipo 1, né? Aí eu lembro que na sala entrou eu e minha sogra, e ele lá, né, deitadinho, e aí eu lembro que a médica entrou, aí quando ela falou que ele tinha que usar insulina, a minha sogra chorou muito, ela chorou demais, sabe? E eu tive que ser forte. Eu achava que ele ia tomar uma picada por dia, não sabia que ele necessitava desse hormônio para poder sobreviver. E aí, Deus me deu uma força tão grande que eu, no momento, não me desesperei, sabe, Ale? Eu enfrentei. Eu tinha que enfrentar. Eu fiquei no hospital durante 5 dias, eu vi muitas crianças sofrendo, crianças que estavam em fase terminal, lutando contra um câncer. Por que eu não seria capaz de lutar pelo meu filho? O tratamento do diabetes, você pode fazer e você pode ter uma vida normal, né? Ou como muitos dizem, quase que normal. Eu não vejo muitas diferenças, eu vejo algumas limitações, mas eu sei que eu poderia fazer, eu poderia cuidar do meu filho. Então, assim, para mim, Deus me deu força, e eu tinha que enfrentar aquilo ali. E aí minha sogra chorou muito, né? Ela entendia tudo, na cabeça dela ficou tudo muito, muito claro, mas na minha cabeça não, eu ainda estava no processo de choque, eu não compreendia muito. E aí eu lembro que eu fiquei 5 dias com ele respondeu muito bem ao tratamento, ele não teve um quadro de cetoacidose, se não me engano é esse o nome. É isso aí. E aí, graças a Deus, a glicemia dele ficou estável, e aí a doutora liberou, né, deu alta, e eu lembro que uma enfermeira que tem uma filha, acho que enfermeira lá do hospital, ela disse assim, mãe, eu tô aqui para o que você precisar. Eu tenho uma filha, a minha filha não tem diabetes, mas eu sei do que você vai enfrentar daqui para frente. Você vai cuidar do seu filho e vai fazer o tratamento dele, ele vai ser uma criança como outras. Ele é uma criança como outras. E aí ela me deu aquela força, sabe, a ler. Eu acho não, eu tenho certeza, foi a primeira pessoa que entrou no quarto e que me deu aquela força, que me fez levantar. E aí eu vim com ele para casa. Mas quando chegou em casa, meu sofrimento foi tão grande, porque assim, a gente, né, nós, mães de filhos diabéticos, cada mãe interpreta a sua dor da sua forma. Então, assim, eu passei por um momento de tristeza muito grande, eu acho que pela não aceitação, né, que eu sempre fui uma pessoa, assim, que sempre li muito, estudei muito, eu ficava procurando, sabe, a lei, meu Deus, de onde vem, o que foi que aconteceu? Aí ia para os estudos, ia para tanta coisa, para tentar compreender de onde vinha o diabetes tipo 1. Olha, eu, por inocência.
Mas aí, graças a Deus, a gente veio para casa e chegando em casa, eu não tive coragem, Ale, de aplicar a insulina nele. Você acredita? Te conhecendo, não. Pois eu não tive. Essa mulher que você está vendo, que fala com força na hora que eu olhei para ele, se eu vou furar o meu filho, eu não consegui. E aí o meu esposo, né, fez esse papel aí durante, Ale, eu acho que uns 2 meses. Na realidade, eu quase entrei num quadro, eu fiquei deprimida, não cheguei a ficar depressiva, mas eu fiquei deprimida. Porque eu escutava as pessoas dizendo que diabetes tipo 1 é assim, BBB, e que seu filho vai ficar cego, seu filho não vai ter uma vida normal como outras crianças, que ele não vai viver muito tempo. Aí eu ficava, meu Deus do céu, é muita coisa, muita coisa. É um choque de receber o diagnóstico de um filho, DM1, é o choque em que muitas pessoas chegam para você e falam, muita coisa negativa, e aí, depois de um tempo, meu esposo foi me dando força, né, foi, assim, segurando a barra, e aí eu fui vendo que eu precisava aprender por ele, eu precisava aprender e precisava enfrentar, para ele ter uma condição de vida melhor, para ele viver normalmente, como é hoje. Hoje, graças a Deus, vivemos bem. E a Hoje eu sogra? posso falar E isso, a vivemos sogra? bem. Como é que a sogra tá? A minha sogra é um barato, assim, sabe? Ela não entende muito sobre contagem, mas ela, assim, ela me dá o maior apoio. A família em si são poucos que entendem, na realidade. E é porque eu chamo, sabe? Gente, vamos aqui aprender a contar carboidrato. O povo corre de mim. Eu sou a louca de contar o carboidrato, de tentar aprender, de olhar, assim, questão de nutrição, questão de atividade física. Eles não entendem muito, mas, de uma forma ou de outra, eu vou arrumando tudo para tudo ficar bem organizado. E tento Ah, ajudar, isso aí. assim, um ou outro também, que não entende muito, que às vezes tem uma alimentação que é fora eu vou dizer assim, fora do eixo, né? Mas aí todo mundo vê isso como uma parte boa, porque realmente você ter o cuidado é uma parte boa. É claro, é claro. Eu fico assim, eu fico muito. Me dói muito todas essas histórias, né? E quando você citou ali os comentários negativos, né? As histórias ruins, seu filho vai viver pouco, né? Seu filho vai ficar cego. Sabe o que me dói de verdade, Iracema? Sim. É que, na maioria dos casos, eles estão certos. Porque o que acontece, né? Quantas pessoas conseguem, de fato, fazer o trabalho direito? Pouquíssimas, Ale. Hoje eu entendo. Então, é isso que me dói muito no coração. E quando essas conversas com vocês, é, elas trazem isso à tona, né? Porque a maioria acha que sempre tem amanhã, sempre tem outro dia, né? E às vezes a gente não vai ter esse outro dia. Não. Eu acho que eu E a coloquei até um comentário, né? Acho que foi uma live, alguma coisa que você gravou, e eu coloquei, faça hoje, É porque é não hoje, deixe para amanhã. é hoje, é hoje. E antes da gente se conhecer, você ficou aí uns 5 anos. Foi a lei, eu não sei o que foi que aconteceu comigo nesse tempo, assim, é como a médica disse, eu era bem orientada, mas eu não tinha noção de como fazer esse monitoramento, esses ajustes, essa compreensão que eu tenho hoje, essa tabela, tudo que eu aprendi aqui no Diabetando, eu não tinha noção antes Então, de eu como lembro que quando fazer. eu te conheci, eu achei você bem orientada. Eu não achei que você estava perdida, né? Isso, a Eu médica me sabia que orientou você, muito bem. eu via que você entendia bastante coisa. E Ale, aí, mas assim, a médica, por exemplo, eu tenho ali 1 hora com ela. Em 1 hora, jamais eu vou ter esse conhecimento que eu estou tendo aqui no Diabetando. Não é assim, hoje, de fato, eu consigo falar sobre. Você entra, são várias informações, e você não capta ali legal. Eu lembro que quando eu ia para a médica, olha ali que loucura minha, eu pegava uma folha de ofício, fazia lá as tabelinhas, sem ter nada organizado, sabe? E assim, ela me orientava, eu fazia as contas, sempre fui muito ruim de conta, realmente, assim,
para contar o carboidrato, eu apoiei e apanho até hoje. Mas a lei, o importante é que eu faço. Eu consigo lá ir na continha, fazer tudo certinho. Por exemplo, em 3 anos de diagnóstico de Cauê, que no início, né, assim, ele pelo menos ele usou como é? Ai, já NPH. esqueci. NPH. Ele usou a NPH durante quase um ano, né? Mas ele usou a NPH já junto com a ultra rápida. Já é Ela melhor. já introduziu a ultra rápida, que é bem melhor. Aí eu lembro, em 7 anos praticamente, que ele ficou diabético em 2015, ele só teve uma hipoglicemia severa, que foi a que eu te disse, né? Que quando eu cheguei. Não, foi na noite, a gente dormindo, e ele teve aquela hipoglicemia, eu fiquei louca sem saber o que fazer, ele chegou a tremer, a ter aqueles sintomas bem mesmo de hipoglicemia abaixo de 50, eu acho que já estava, né, eu não lembro quanto tinha dado no dia, e meu marido que deu socorro para ele, assim, que eu fiquei sem ação, Paralisou. sem saber o que fazer. Paralisou. Mas me conta aí, você não lembra mais de antes de você estar aqui com a gente? Você, tipo, apagou da memória o que Não, aconteceu? lembro. O dia antes, assim, eu fiz o acompanhamento com ela, ele estava na fase de lua de mel, então era mais fácil. Não vou dizer mais fácil, mas tem menos Menos critérios, difícil. né? Isso, menos difícil. Pronto, é isso mesmo a palavra. Eu que usei a palavra errada, menos difícil. E aí, assim, ela me ensinava direitinho, eu fazia aquela continha básica e tal, e conseguia. As glicadas de Cauê eram boas, né, graças a Deus, assim, mas eu não tinha noção da ponta de dedo. Eu não tinha noção de monitoramento tão específico quanto eu tenho hoje, né? Então, assim, eu levava aquela folha, entrava na consulta, a médica explicava, eu fazia tudo direitinho, as glicadas eram boas, o acompanhamento, ela pedia tudo, até todo aquele processo do acompanhamento, os exames, né? É tanto, Ale, que nesse intervalo de tempo, né, com Covid, gripe e tudo, fazia 5 anos que meu filho não tinha uma gripe. E sempre a médica dizia, Miracema, ele está compensado. O perigo é ele ficar descompensado. Tem vida normal, contanto que você faça o acompanhamento direitinho, que você aprenda a fazer os ajustes tudo certinho. Só que aí estava o X o negócio. A mãe aqui não sabia fazer um monitoramento como devia ser, né? Eu fazia os cálculos direitinho, mas o monitoramento, a planilha, tudo que eu conseguia aprender aqui, eu tinha noção, mas eu não sabia colocar em prática. Então, a teoria e a prática, elas andam juntas. Eu tinha muita teoria e não tinha tanto a prática. Eu acho que eu entrei no diabetão no ano passado, não foi isso? Em junho? Foi. Me conta uma coisa. Quando que você me conheceu? Qual foi a primeira coisa que você viu, assistiu minha, Sim, que te chamou atenção e que fez você começar a seguir o canal aqui? tá. Era uma época chuvosa, eu lembro que eu estava morando no sul da Bahia, numa cidadezinha pequena no sul da Bahia. E aí, conversando com a mãe, que eu pertencia a um grupo, né, da minha cidade, chamado HGTzinho, que é um grupo de orientação de mães que se encontravam, e aí a gente, né, levava os nossos filhos, a gente tinha toda aquela equipe que dava suporte para a gente. E aí, Neuma disse assim, Iracema, tem um rapaz chamado Ale Câmara, que ele tem um programa de mentoria, aí o programa de mentoria, programa de mentoria, eu entendi que era um curso. E aí ela tentou me explicar. Mas a cabecinha fechada da mãe, né? Ficava pensando assim, meu Deus, será que vai dar certo? Esse negócio dá certo, porque a gente imagina assim, Ale, nem tudo pela internet que você vê é real. E eu, né, eu conversando com você até disse, Ale, eu não imaginava que era assim, eu achava que era um curso. E aí ela disse, Iracema, participa de uma live que você vai ver a diferença. O negócio é muito bom, você vai aprender. No primeiro dia que você escutar, você vai ter tanta informação que você vai conseguir compreender melhor. Aí eu disse, tá certo, eu vou participar. E aí eu lembro que eu participei de uma live, né? Consegui conversar com você, e daquela conversa despertou assim, né? Rapaz, eu acho que dá certo. Vamos tentar para ver se realmente eu consigo ter esse aprendizado, né? E aí foi quando eu entrei no Diabetando. Então, mas o que despertou? Eu queria entender, eu quero entender, tá? Desculpa, eu vou encher um pouco o saco. Tá. O que exatamente? O que foi? Assim,
alguma coisa que eu falei, alguma preocupação que você tinha com a forma como você estava conduzindo e você não estava segura. Alguma coisa tem que ter dito assim para você. Eu acho Poxa, que eu vou entrar tudo. num programa de mentoria. Não é um cursinho, é um programa de mentoria. É um negócio diferente. Eu não sei exatamente, até agora só me disse por que não entrar. Você não me disse por que entrou. Um negócio totalmente diferente. Será que dá certo? Será que dá? Será que é tão bom? Né? Mas o que de fato fez você tomar a decisão? Bom, a gente teve o evento, provavelmente você deve ter Sim, participado, né? E depois a gente abriu as inscrições, né? E aí sim. você olhou, aí tinha lá o valor de inscrição, o que tinha dentro do programa, tudo explicadinho para você. O que de fato fez a Iracema dar esse passo tão investir na participação do programa de mentoria Vida Normal? Ale, eu conversando com a Neuma, eu comecei a ver também as outras lives, aí eu percebi as outras mães, a conversa, o conhecimento que elas tinham. E aí eu disse, eu posso ampliar mais o meu conhecimento, eu posso dar meus passos além disso. Então eu vi que funcionava, eu vi que ele era real. Então o que me fez entrar no Diabetando foi isso, foi ampliar o meu conhecimento e saber como é que funcionava realmente e que eu poderia, né, ter glicemias no meu filho, assim, melhores glicemias, um cuidado melhor com um bom controle. Quando eu vi que chovia de mãe, eu disse, gente, as mães são muitas mães e todas sabem que o programa, né, é bom, que é uma família. Eu disse, gente, eu tenho que entrar nessa família para saber como é que funciona isso, para ver o quanto que dá certo. Foi o que me fez entrar. Foi ampliar o meu conhecimento e ter, assim, dar uma saúde melhor para o meu filho, sabe, Ale? E agora? Aí você entrou no programa. O que você Ale, se diz eu do te que você falar que viu aqui? agora eu estou mais contente ainda do que antes. Ale é muito bom. Eu não vou usar a palavra que Débora sempre fala, né? Que Débora é maravilhosa. Gente, Débora é uma mãe, amiga, Débora é uma pessoa incrível. É libertador. Eu vou usar essa palavra que ela utilizou. É muito libertador. Ale, as pessoas não têm noção, as mães não têm noção do que é fazer parte da família diabetando. A gente aqui veio no começo do programa de mentoria. Muitas das coisas que a gente faz hoje já existiam, mas algumas a gente foi melhorando, né? E hoje a Sim, gente deu o nome do método, que é o método Vida, que é exatamente esse processo das sessões de mentoria com a cadeia de conhecimento sim, estruturada, forçando as mamães que não fazem contagem a começar o processo, né? começando o Não vou processo, dizer forçando, mas direcionando, né? Eu acho que direcionando. direcionar para que elas, mesmo as que não fazem a menor ideia do que é a contagem de carboidrato, conseguirem começar a fazer esse trabalho acontecer. Você acha que o método Vida ajudou você a melhorar de fato esse controle? Ale, com certeza, sem sombra de dúvida. Para quem chegava desorganizada como eu ainda consegui um bom controle, porque eu ficava naquele método, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Sempre numa correção maior, sem dormir muito bem, bererê, e preocupada. E aí, com a teoria, junto com a técnica que vocês ensinam aqui no programa, com todos os artifícios que podem ser utilizados, né? Tudo ali vai desde a compreensão de uma mãe, de uma experiência, de assuntos que a gente troca umas com as outras, sabe? Esse monitoramento, a técnica que é utilizada, o café com a lei, tudo que o programa de mentoria nos proporciona. Eu evolui bastante. Eu acho que Graças a eu Deus eu acho consegui que eu acho que evoluir. a grande vitória aqui é a parte realmente da segurança, né? Eu vejo Com assim, certeza. E a eu sempre vi segurança. eu sempre vi a Iracema uma pessoa muito forte, né? Ale, para você ter noção, meu filho está indo jogar aqui num campinho, aqui fora.
E ele vai jogar despreocupado, ele sai, ele faz a glicemia, a gente vê quanto tá, se precisar comer alguma coisa antes de ir para o campinho, ele come, quando ele chega a gente monitora novamente, vê como tá. Hoje meu filho come de tudo, aqui em casa não tem proibido, não tem nada proibido. Graças a Deus, a gente temos, assim, um controle na alimentação, como toda família tem, que realmente é normal, você não vai comer besteira todos os dias, né? Apesar que a fase de criança, realmente a criança ela quer comer mais um doce, um chocolate, alguma Querer, coisa elas assim. querem, todo dia. Os meus também, eles não têm diabetes, mas eles querem comer todo dia. Não dá, todo dia não pode. Não dá, justamente. Mas a lei, Cauê faz tudo. Cauê anda de caiaque, Cauê nada, Cauê corre, Cauê anda de bicicleta, Cauê tá indo jogar aqui no campinho, chega um amigo que chama, ele vai. Antes eu não tinha essa segurança de deixar meu filho sair. Eu não tinha, não vou mentir. Eu tinha que estar ali, grudada com ele. Que a gente assim, É com difícil, cuidado, né? com o tempo de cuidado com o nosso filho, por ser mãe pâncreas, a gente chega a imaginar assim que a gente é parte dele, né? Assim, é como se fosse um conjunto. Só que a gente vai amadurecendo a ideia e nossos filhos vão crescer. Então, eles vão ter que ter essa maturidade também de aprender futuramente. Como o meu já está aprendendo agora a contar carboidrato, a fazer uma correção. Ele vai precisar ter a vida dele independente. E para isso, a gente tem que se preparar. E aí não é só o futuro, né, Iracema? Você trouxe aqui uma frase que eu sempre digo, né? É o presente, né? Você vivia Sim, grudada nele. Você não tinha segurança de deixar ele, de repente, sair com os amigos jogar não, bola no campinho. Tudo não, isso a gente acaba, por desconhecimento, né, por falta de método adequado, a gente acaba restringindo mesmo. Não é só uma questão alimentar, né? É uma restrição social. Eu sempre falo da restrição social. social porque eu acho que ela é a pior parte. Ela é, de fato, para mim, mais do que não poder comer as coisas, é a proibição social que isso causa também. Né? Às vezes, de não Sim, comer as coisas junto com os amigos, então vou na hamburgueria, não posso ir. Mas até ir jogar um futebol acaba virando um problema. Andar de bicicleta acaba virando um problema. É difícil quando a gente não tem literalmente o domínio sobre a glicemia, né? E hoje, mas sim, hoje, de fato, as coisas mudaram, né? Mudaram. E hoje você tem essa, como você disse aqui, esse momento libertador que o método Vida pôde propiciar, eu estou falando errado porque eu estou com essa porcaria na boca, propiciar o para você, aparelho móvel. como vem propiciando aí para centenas já de famílias que passaram por aqui. Sim, Né? Isso eu acho que é o nosso objetivo, né? É o meu objetivo, é a minha razão hoje. Né? Lá atrás, quando eu comecei isso aqui, eu achava que podia ser legal, mas eu nunca imaginei que eu ia viver tão satisfeito do que eu faço. ai, Ale, que maravilha. Sabe? Porque, Mas, Ale, eu acho assim que tem um porém. Eu assim, observo muitas coisas na internet, mas o diabetando é diferente, sabe, Ale? Para mim, é diferente. por que que você diz isso? Porque, não só pela questão do controle, mas pela questão de ser família, de estar ali um apoiando o outro, um ajudando o outro. Isso a gente não consegue ver. Você faz um curso, você aprende ali, você tem o conhecimento, ou você aplica ou não aplica, mas você não tem a parte humana. E no programa Diabetando, não. É diferente. Gente, eu nunca iria imaginar que Débora fosse conversar comigo, ou que a Lúcia ia conversar comigo, me dar um apoio. As mães, eu acho que você sabe que a gente tem ai, desculpa, Um a gente grupo, tem um mulheres de grupo, fibra. né, Mulheres de Fibra. Gente, nesse grupo, uma ajuda a outra. A gente não faz distinção de nada. A gente criou Então, uma assim, eu família acho que é aqui. muito importante, essa interação é muito importante. A gente criou uma família. O programa de mentoria Diabetando, ele é só a porta de entrada para a família Diabetando, né? De Sim, fato, é uma coisa que é imutável, né? Uma vez família, sempre família. sempre família. E isso é realmente muito maravilhoso. Dona Lúcia, lá de Portugal, maravilhosa. Minha querida amiga do coração, portuguesa. A Débora, a Luciana, a Sueli, tantos que já passaram por aqui, que se Sim, foram, a Alessandra,
a Iomara, tanta gente maravilhosa que eu tive a oportunidade de conviver e ajudar. Eu fico muito satisfeito mesmo dessa... Eu acho que é um pouco do que eu esperava que fosse mesmo. Porque quando eu olho para trás e lembro da minha vida, da minha parte triste de ter diabetes, que hoje a maioria das crianças ainda vive sem precisar, na minha época não tinha outro jeito, né? E que a maioria das crianças vivem hoje sem precisar, o que eu trouxe dessa vida triste? Eu vou dizer o que eu trouxe amigos. Eu trouxe grandes amigos, mas grandes amigos. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é da minha infância, né, que antes já não foi um grupo de WhatsApp, foi um grupo de qualquer coisa, esses aplicativos anteriores. E hoje é um grupo de WhatsApp, que o grupo chama Mutantes Sapequinhas, porque são todos diabéticos aí com mais de 25 anos de estrada, todos profissionais, todos bem-sucedidos, todos bem controlados. E existe um caminho para todo mundo. Né? E essa força dessa comunidade é tão construtiva, é muito legal, porque até hoje, assim, surge uma novidade no mercado do diabetes, cai no nosso grupo. E aí todo mundo vai lá e opina, e aí tem médico no nosso grupo. No nosso grupo tem odontologista, no nosso grupo tem cirurgião, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, todos diabéticos. E a gente, cara, é um grupo de mastermind de diabetes assim que eu tenho até hoje. E que, de fato, é o que provavelmente Mulheres de Fibra será para vocês, né? Um grupo de mastermind, né? Porque depois de aprendido, o resto é detalhe, né? O resto é o detalhe, é o ajuste do botão ali. Eu vivi isso aqui, está acontecendo isso aqui, nunca vivi isso. Alguém vai ter vivido. Alguém vai ter vivido. E o que eu faço, o que eu resolvi fazer foi exatamente não guardar para mim todas as experiências que eu já tive. Né? Porque se eu puder salvar uma criança de cada vez, mas eu puder salvar todas as que passarem pela minha frente, eu vou salvar. Eu não quero que ninguém precise levar o tempo que eu levei, nem ter as dores que eu tive. Eu sei como é que pode ser a vida. Eu sei como é que ela é e como ela pode ser. Né? E se Deus me deu o dom de conseguir enxergar, não só no meu controle, mas no controle de todas as pessoas, caminhos, eu quero dar o caminho para cada um. Isso. É isso que eu espero conseguir fazer enquanto eu tiver forças. Né? Enquanto eu tiver forças para manter o programa de mentoria Vida Normal funcionando, é isso que eu quero fazer. Tá? E você deu o caminho, Ale. Cauê, graças a Deus, está nesse caminho. Hoje eu olho assim para o meu filho e percebo a diferença do que a criança que ele já foi antes, aquela mãe com medo, aquela mãe aflita, aquela mãe nervosa. Hoje a gente sai, não tem medo do mundo lá fora, sabe? Porque realmente o início é bem complicado. Mas com o tempo a gente vai, né, mudando. E aí, graças a Deus, o Diabetando abriu esse caminho maravilhoso para a gente. Estou muito feliz, Ale, só tenho gratidão por tudo. Eu só Tudo posso que você nos agradecer. ensinou e nos ensina a cada dia. A gente tenta, né? A gente tenta. Quinta-feira tem sessão de mentoria, hein? Tem café E eu já estou lá com minha planilha, que como ela está lindinha, toda isso preenchida. aí, isso aí. Quinta-feira a gente tem mais um encontro aí. Ai, obrigado, Iracema, por ter dado seu Por tempo nada, aqui hoje Ale. para bater esse papo tão bacana. Eu fico muito feliz mesmo de participar da vida de vocês, de cada um de vocês. E tudo que eu quero é ver a foto dessas crianças felizes e comendo as coisas que gostam e poder fazer tudo que gosta, e é isso. É o que eu tanto penei para conseguir, a gente conseguir entregar em semanas, meses, e isso é maravilhoso. Tudo que eu quero fazer. Né? Vamos ver se a gente consegue cada vez alcançar mais famílias, salvar mais vidas, mais histórias, né?
para que aqueles comentários ruins que você escutou no começo não sejam verdade, porque infelizmente eles são. Porque na maioria dos casos é assim que termina, né? Então vamos salvar mais vidas. Obrigado. Eu que agradeço, Ale, por estar participando, por estar, assim, mandando a minha mensagem para as outras mães, ou pais, ou famílias, né, que tenham um filho, ou que tem alguém na família que tem diabetes tipo 1, que realmente, assim, você pode cuidar muito bem do seu filho, com as técnicas certinhas, né? Eu digo assim, o Diabetando, ele nos proporcionou essa vida praticamente normal que a gente vive hoje, né? E assim, Ale, quero te agradecer por tudo, e grata também a todas as mães aí, por companheirismo, por toda essa força. É um time incrível que a gente tem aqui dentro. Ah, sim. Iracema, obrigado. Um beijo, tá? Dá um beijo em todo mundo aí na sua casa. Um beijo nesse moleque bonito. E quinta-feira a gente se vê. Tá ok, Ale. Tchau, tchau. Tchau. Eita, coisa boa. Pois é. Programa de mentoria Vida Normal. O método Vida colocado em prática funciona para todo mundo. Tá? Funciona para todo mundo. Entrou no programa, participou, né? Porque não adianta também, como eu sempre digo, pagar academia e não ir treinar não dá músculo. Entrou, participou, vida normal. Glicemias controladas do jeito certo. Não tem dois jeitos, só tem um. O resto é o meio do caminho. Todo o resto é o meio do caminho. Controlar a glicemia diante de qualquer oportunidade e possibilidade, isso é controlar a glicemia. Controlar a glicemia baseado em alguma coisa específica, uma low carb, por exemplo, isso não é vida, né? Isso é uma dieta. Isso é um controle ocasional. Qualquer coisa que você foge da tangente, você não vai saber o que fazer, né? Aqui não existem aquela história de que o diabetes gosta de rotina. O diabetes gosta de quem sabe controlar ele. Ponto. O resto é história. Tá bom? Eu quero, então, de novo agradecer a participação de todos que estiveram aqui comigo, aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. E essa aqui é a live de quarta-feira, que a gente já mudou algumas vezes o formato dela, mas que agora ela tá no formato diabetes sem break, né? Dominadores de diabetes. Então a gente traz aqui pessoas que dominam hoje o diabetes, que controlam a glicemia dos seus filhos e permitem que eles tenham vida normal através do método Vida, o método que a gente utiliza para ensinar vocês aqui dentro do programa de mentoria Vida Normal, tá bom? Todos os alunos do programa têm a oportunidade de estar expostos ao mesmo processo e método para que tudo funcione, né? E aí, as sessões de mentoria, que são os cafés com a Alê, compreensão café, né? Compreensão acelerada de fatores e erros, que é o café com a Alê, onde a gente faz toda essa busca do processo de compreensão e ajuste de glicemias através de entendimento, não apenas de aprofundamento de contagem de carboidrato, mas também de insulinização e distribuição, né? Quem não consegue controlar a glicemia é porque não sabe ainda o que está fazendo. Quem controla, mas só se seguir exatamente uma regra, também não sabe o que está fazendo, né? Então, aqui a gente ensina a fazer do jeito acertado, do jeito justo, do jeito que liberta você, né, para ser e fazer tudo o que quiser, que liberta o seu filho para ser e fazer tudo o que quiser, como disse a nossa querida Iracema, um método libertador, tá bom? Quer liberdade para o seu filho hoje, né? Quer evitar as complicações no futuro? O método Vida é o caminho para você, tá bom? Obrigado pela participação de todos que estiveram por aqui, aqui e também no Instagram. Obrigado pela participação e a gente se vê então na segunda. Um beijo
e até lá.